Olá, meu nome é Roseli e o meu plano de aula falará sobre a colonização brasileira e as consequências para os povos originários. Os conteúdos a serem apresentados aos estudantes é a chegada dos portugueses ao Brasil, o encontro com os povos indígenas originários, o trecho, o choque de cultura entre portugueses e indígenas, a influência da religiosidade na colonização, as consequências da colonização para os povos originários. Os objetivos a serem apresentados aos estudantes, a história dos povos originários e como a colonização influenciou os hábitos e costumes da população residente do território. As metodologias de aprendizagem utilizadas será a aula expositiva, leitura de trechos do texto da Carta de Pero Vaz de Caminha e a exibição de um vídeo, Os Indígenas. As vivências a serem desenvolvidas, na primeira aula, 30 minutos, será realizada uma pesquisa de forma oral com os alunos para levantar os conhecimentos prévios dos estudantes em relação à colonização brasileira e os povos indígenas. A segunda aula terá duração de 90 minutos. Haverá apresentação do conteúdo programado, detalhando a chegada dos portugueses ao território e a leitura do trecho da Carta de Pero Vaz de Caminha, para exemplificar as diferenças entre os colonizadores portugueses e os povos originários. Na terceira aula, terá a duração de 60 minutos. Será feita uma nova discussão com os estudantes a fim de sanar as dúvidas sobre o estabelecimento dessa relação e as diferenças culturais. Depois, a reprodução do vídeo, Os Indígenas, para apresentar os vários costumes indígenas antes da chegada dos portugueses. Para finalizar, discutiremos a religiosidade no período e como a Igreja Católica influenciou na colonização dos povos indígenas e a apresentação de obras de arte da época. As metodologias de avaliação: pedirei que os estudantes desenvolvam uma narrativa de como eles imaginam que tenham sido o primeiro diálogo entre os portugueses e indígenas. Para que todos participem, pedirei para que os estudantes montem uma peça de teatro apresentando a missa dos jesuítas e farei uma avaliação escrita com os estudantes. Esse plano dialoga com a BNCC e os PCNs. O diálogo ocorre através da contextualização do tempo, espaço e acontecimentos da época citada, promovendo a interpretação dos contextos históricos e como o passado influencia nas relações do presente. Além disso, incentiva os estudantes a conhecer a cultura da população originária do país.